Olá você, tudo bem? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e estude Biologia através do método Biomap com videoaulas em formato de mapa mental. Você terá acesso a videoaulas com conteúdo completo e material para download na descrição de todos os vídeos. Boa aula e bons estudos! A reprodução sexuada é extremamente importante, pois permite recombinações gênicas que levam à produção de organismos com variabilidade genética. Os seres que reproduzem sexuadamente o fazem através de 3 ciclos de vida, ou 3 ciclos reprodutivos. E este é o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, através do método Biomap, ciclos de vida ou ciclos reprodutivos, especialmente para você. Vamos lá? Ok. Ciclos vitais ou ciclos reprodutivos. Professor, o que significa isso? Os ciclos vitais ou ciclos reprodutivos estão relacionados à reprodução sexuada. Seres vivos que reproduzem sexuadamente podem fazê-lo através de 3 diferentes ciclos de evolução reprodutiva. É sobre isso que vamos conversar sobre essa aula. As considerações iniciais sobre isso é que os 3 tipos de ciclos reprodutivos, o primeiro deles é chamado de haplonte, que é o ciclo reprodutivo dos indivíduos adultos haploides, o ciclo chamado de diplonte, caracterizando o ciclo evolutivo ou reprodutivo dos organismos vivos diploides, e o ciclo aplonte-diplonte, que caracteriza-se pela presença concomitante de 2 indivíduos adultos, um que representa a fase haploide do ciclo de reprodução e o outro que representa a fase diploide do ciclo de reprodução. Esses ciclos, eles diferenciam-se por 2 critérios específicos: pelo número de cromossomos presentes nas células somáticas e pela presença de indivíduos adultos diploides e ou haploides. Como funcionam os ciclos, professor Billy Paul? Primeiro ciclo que nós vamos analisar é o ciclo haplobionte-haplonte, ou também chamado simplesmente de haplonte. O termo haplo significa uma, bionte vem de vida. É um ciclo que caracteriza-se por apresentar uma única forma de vida. Essa forma de vida, vale salientar, ela é haploide. Ela é de N cromossomos. Ela tem um número de cromossomos reduzido à metade. Tem apenas um corpo cromossômico, ou seja, apenas um genoma. Como funciona esse ciclo? Você parte de um indivíduo adulto, que esse indivíduo adulto ele é N. Esse indivíduo adulto ele é haploide. Tal indivíduo adulto produz gametas haploides. Peraí, professor, peraí. Como? O que foi? Se o indivíduo é N, tá? E produz gametas também N, um indivíduo é haploide e produz gametas haploides, por que processo de divisão celular isso ocorre? Agora eu entendi. Este indivíduo adulto que já tem o número de cromossomos reduzido à metade, que é um indivíduo haploide, que é um indivíduo de N cromossomo, claro, ele só poderá formar esses gametas, através de um processo de divisão celular mitótico, representado aqui por exclamação. Onde você observa o termo exclamação, significa que a divisão celular que está acontecendo é uma divisão equacional, é uma divisão mitótica. Então esse indivíduo adulto N
produz gametas haploides. Esses gametas haploides, claro, são gametas, vão agora partir para um processo de fecundação, originando um zigoto, portanto, diploide. Eu tenho um gameta masculino haploide que fecunda um gameta feminino haploide, dá origem então a um zigoto diploide. Esse zigoto diploide, ele sofrerá meiose. R, exclamação, significa divisão celular por meiose. E aí, esse zigoto, ao se dividir por meiose, irá originar esporos, esporos haploide, já que a divisão é meiótica. Esses esporos haploide, ok, caracterizando assim a meiose inicial ou zigótica, porque está acontecendo no início da vida do organismo. E o início da vida do organismo é exatamente a fase de zigoto. Então, o ciclo haplobionte, também chamado de ciclo haplonte, é o ciclo dos indivíduos adultos haploide que caracteriza-se pela meiose inicial ou zigótica. Os esporos resultantes aqui, eles então vão evoluir para a formação de indivíduos adultos haploides, reiniciando o ciclo de reprodução. Beleza? Caso seja um organismo multicelular, cada um desses esporos resultantes da divisão meiótica irão se dividir por mitose, formando então as células somáticas que irão compor esse indivíduo adulto haploide. Vale salientar que o ciclo haplobionte é o ciclo comum em algas, beleza? O próximo ciclo que vamos analisar é o ciclo haplobionte, ok? Haplobionte, diplonte ou diplobionte. O termo haplo significa uma, bionte, vida. Você tem apenas uma única forma de vida resultante desse ciclo de reprodução, só que essa forma de vida ela é 2N. Essa forma de vida ela é diploide, diferentemente do ciclo haploide, cujo indivíduo adulto é o indivíduo N, ok? É um indivíduo haploide. Beleza? Então, no ciclo haplobionte-diplonte ou diplobionte, você parte de um indivíduo adulto que é 2N, um indivíduo adulto que é diploide, que formará gametas N. Ah, professor, aí tá legal. Isso, eu sei o que você pensou. Como temos um indivíduo adulto diploide, origina gametas haploide por processo de divisão celular meiótica, certo ou não? Esses gametas haploides resultantes entram então no modo de fecundação, originando um zigoto 2N. Esse zigoto 2N aqui, o que vai acontecer com ele? Primeira coisa importante, antes que nós esqueçamos, é que esse ciclo caracteriza-se pela meiose final ou gamética. O indivíduo adulto, por meiose, produz os gametas, tá certo? Porque por ser o indivíduo adulto que está produzindo os gametas, a meiose é chamada de final ou gamética. No ciclo haplonte, a meiose é inicial ou zigótica, porque ocorre no início da vida do animal. No ciclo diplonte, ocorre no final da vida desse organismo. E aí, esse zigoto, tá certo? Ele vai entrar num processo de divisão mitótica, originando o indivíduo adulto 2N. Esse é o ciclo, tá certo? O indivíduo resultante é multicelular, na grande maioria dos casos, e é o nosso ciclo evolutivo. É o ciclo evolutivo dos animais. Nós também nos enquadramos dentro deste ciclo de evolução. O último ciclo, para concluirmos essa nossa aula, é o ciclo haplonte-diplonte. É o ciclo comum nas plantas. O que acontece nesse ciclo aí? Duas fases reprodutivas. Uma fase assexuada e uma fase sexuada. Isso chama-se metagênese. Quando você tem um ciclo reprodutivo, um ciclo evolutivo reprodutivo, tá? Onde você encontra concomitantemente na espécie que desenvolve esse ciclo uma fase de reprodução assexuada,
juntamente com uma fase de reprodução sexuada dentro de um mesmo ciclo, caracterizando a metagênese, então você diz que o ciclo é aplonte-diplonte. Vamos ver como funciona? Próxima tela. Então, olha só, este ciclo é conhecido como diplobionte ou aplonte-diplonte ou apló-diplobionte, ok? Por quê, professor? O diplo vem de duas formas de vida, bionte é vida, só que dentro dessas formas de vida no ciclo, você vai encontrar uma fase onde você encontra indivíduos adultos haploides e uma outra fase onde você encontra indivíduos adultos diploides. Muito bem, vamos começar pelo adulto 2N. O indivíduo adulto diploide 2N é, neste ciclo, denominado de esporófito. O que é que significa o termo esporófito? Ora, fito quer dizer vegetal, esporo, vegetal que produz esporo. Sempre que você estuda os grupos vegetais dentro da botânica, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, comumente vai se falar no ciclo de reprodução desses grupos vegetais, no esporófito e no gametófito. Quando nos referimos ao esporófito de uma planta, estamos nos referindo no indivíduo adulto, diploide adulto 2N, e que produz esporos. Por isso que ele é chamado de esporófito, o fito que produz esporo, o vegetal que produz esporo. Beleza? Ora, se o indivíduo é 2N, indivíduo 2N ele vai produzir esporos, esse indivíduo 2N, claro, os esporos são haploides, eles originam-se de divisão celular por meiose. Esses esporos aí, haploide, tá? Caracterizando assim a meiose espórica ou intermediária, esses esporos, então, eles germinam, originando o indivíduo adulto N. Esse indivíduo adulto N, ou haploide, é chamado de gametófito, ou seja, o fito que produz gametas, isto é, o vegetal que produz gametas. E aí vem uma coisa interessante. O gametófito é haploide, o gametófito ele é N. É o fito que produz gametas. Claro que esses gametas haploides produzidos pelo gametófito serão produzidos através de um processo de divisão celular por mitose, porque eles já possuem um número de cromossomos reduzido à metade. Esses gametas, então, passarão por um processo de fecundação e irão evoluir para a formação de um novo indivíduo adulto 2N, um novo esporófito, recomeçando, então, o ciclo reprodutivo diplobionte ou aplonte-diplonte ou apló-diplobionte. Esses são, então, os ciclos evolutivos por quais os indivíduos de reprodução sexuada se utilizam para fazer os seus ciclos vitais. Beleza? Inscreva-se no canal, ative as notificações, vá na descrição do vídeo e baixe os bioeses desta aula para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Espero você na próxima aula. Até lá!